Olá, é sempre uma alegria renovada podermos mais uma vez estar juntos para uma atividade no campo da seara espírita, por permitirem que eu acesse os lares de vocês nestes momentos. Agradeço profundamente e na esperança de que juntos, unidos pelos vínculos dos bons sentimentos, das boas vibrações, do desejo sincero do bem, esta corrente que ora formamos possa efetivamente contribuir para a paz, para o bem-estar de todos nós. Oremos então, endereçando a Deus, o nosso Pai, a nossa profunda gratidão pelas bênçãos com que todos os dias da nossa existência somos agraciados, os dons da vida, da saúde, do bem-estar, da paz, da vida em família, em sociedade, das atividades de trabalho, seja ele remunerado ou não, pois toda atividade útil é trabalho, pelos amigos que são joias aos nossos corações, por todos os desafios que servem como professores para o nosso aprendizado, o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Gratidão também ao Mestre Jesus, que de forma sempre tão delicada destina os seus emissários em nosso favor, para que nos tragam os seus ensinamentos, para que nos auxiliem nas nossas lutas, fortalecendo-nos nos momentos de provações, de expiações, cientes de que estamos numa caminhada para cima, para a nossa depuração, para a nossa regeneração, para a nossa perfeição. Através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, este trabalho de autoaprimoramento se torna mais fácil, tornando ainda melhor a nossa jornada na Terra. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e te rogamos, esteja mais uma vez entre nós. Que assim seja. Pois bem, o nosso estudo de hoje, então, será em torno do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, o texto começa com 3 passagens, duas do Evangelho de Mateus, na verdade, e uma do Evangelho de Lucas, que eu peço a permissão para lê-las, para em seguida nós comentarmos. Candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Mateus, capítulo 5, verso 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versos 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos:
por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi dado, porque àqueles que já têm, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que os olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus, capítulo 13, os versos que vão de 10 a 15. Então, esta é uma parábola sobre a qual é necessário refletir com bastante cuidado e calma. Porque, de um lado, Jesus nos adverte a respeito da necessidade de colocarmos a luz numa posição em que ela ilumine a todos que cheguem naquele ambiente. E nós vamos tentar entender o que seria essa luz, o que seria esse ambiente e aqueles que nele adentram. E num outro trecho, num outro capítulo de um outro texto evangélico, a indagação dos discípulos a Jesus, porque ele se dirige às pessoas através de parábolas, através de histórias contadas, não é mesmo? Então vamos lá, vamos tentar entender, porque pode parecer que há um contrassenso aí, né? Por um lado, Jesus afirmando a necessidade de que a luz seja visível para todos, que nada deve ficar escondido, que tudo virá à tona, tudo será oportunamente revelado, e de outro lado, a maneira como ele se expressava, se dirigia às pessoas através dessas histórias. Bom, na verdade não há nenhuma incoerência, nem poderia, não é? Porque quando Jesus fala sobre não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, então candeia, o que é? Seria uma lamparina, podemos entender assim, ou um pequeno vaso onde se coloca uma vela, não é? Que naquela época sabemos todos que não havia outra forma de se iluminar os ambientes. Então a candeia era uma forma que as pessoas usavam em suas casas para iluminá-la, não é? Então não colocar essa vela, essa fonte de luz, sob nenhum tipo de obstáculo, sob nenhum objeto, nenhum vaso, nenhuma vasilha, que desse modo não permitiria que a luz iluminasse o ambiente. Mas pelo contrário, colocá-la sobre um móvel, de forma que essa luz se irradiasse o máximo possível por todo o ambiente, né? Essa ideia, esta sentença, então, ela quer nos advertir que, por um lado, nós devemos sempre, que estiver ao nosso alcance, compartilhar com aqueles que estão junto a nós aquilo que nós aprendemos, estamos aprendendo, né? Nós espíritas, em particular, não devemos jamais nos omitir quando alguém
nos aborda perguntando algo a respeito da doutrina. Porém, por outro lado, há a necessidade de sermos cautelosos nestas explicações, nestas respostas, porque, principalmente para alguém que não está habituado a frequentar as palestras, assistir às palestras, a literatura espírita, os estudos espíritas, as informações que nós possamos passar têm que ser ministradas de forma cautelosa, gradativa. Nós não podemos querer inundar a pessoa com um volume de informações que ela não estará preparada, ela não estará em condições de assimilar, de absorver, não é? Então, quando os discípulos perguntam a Jesus por que ele fala às pessoas por parábolas, ele explica exatamente este sentido, que aquelas pessoas, o grande povo, a grande multidão, ainda não se encontrava suficientemente esclarecida, amadurecida espiritualmente, evoluída intelectualmente, para poder compreender as nuances, as sutilezas dos aspectos mais sutis da doutrina do Cristo. Então, ele procurava sempre uma forma de comunicar o ensinamento que aproximasse da realidade daquelas pessoas. Então, ele fazia uso de imagens muito próprias, muito típicas, muito comuns no cotidiano daquela gente. Então, ele falava do pastor, ele falava das ovelhas, ele dava o exemplo da viúva que atirava a sua pequena moeda lá no gasofilácio. Enfim, falava do senhor que tinha lá as suas riquezas e que fora viajar e que deixara com seus trabalhadores parte dessa riqueza para que eles fizessem uso e multiplicassem. Então, eram situações típicas do cotidiano, do dia a dia das pessoas de então. Isso permitia uma maior facilidade de compreensão. Mas ele diz, a estas pessoas ainda não lhes foi possível ensinar toda a verdade. Mas a vocês, discípulos, eu falo de outra maneira. Eu torno os ensinamentos mais amplos, mais completos. Então Jesus, na intimidade, transmitia as informações aos seus discípulos de maneira mais detalhada, de maneira mais precisa. Mesmo assim, mesmo para com eles, ele não pôde dizer tudo, não é? Quando ele ensina que na casa do Pai existem muitas moradas, falava dos planetas, mas também das dimensões espirituais, ele não tinha como esclarecer aos próprios discípulos estas questões a respeito dos planetas habitados por toda parte. Porque as ideias concebidas até então não iam permitir que eles compreendessem, né? Então Jesus, governador espiritual do orbe, né, espírito perfeito na sabedoria, no amor e na bondade, tinha consciência de que nem tudo naquele momento poderia ser ensinado mesmo aos discípulos, que já dispunham de uma elevação maior, seja espiritual, seja intelectual, ainda que eles também tivessem as suas limitações. Ainda que eles, como criaturas reencarnadas na Terra, ainda apresentassem dificuldades, ainda trouxessem na sua intimidade pendores, viciações, debilidades, como todos nós. Mas, ainda assim, perante os demais, estes apóstolos, estes 12 apóstolos, tinham condições de forma mais íntima, junto a Jesus, absorver os ensinamentos. Então, ele diz isso, né? Para o grande público, para
as pessoas do vulgo, né, as pessoas comuns, ele fazia uso das parábolas, usava um recurso didático, um recurso de linguagem, como se se tratassem de crianças para as quais nós contamos histórias, não é? Agora, sempre que o seu ensinamento se referia às condutas indispensáveis, necessárias para conduzir ao reino dos céus, ou seja, o amor ao próximo, a caridade, a humildade, nestas oportunidades Jesus não fazia uso de parábolas. Ele era direto, explícito no seu ensino, para que não pairassem dúvidas, para que todos, independentemente do seu grau de compreensão, de entendimento, tivessem plenas condições de absorver e de assimilar e, portanto, de colocar em prática. Né? Sempre colocando a advertência. Né? Isso é o necessário para conquistardes o reino dos céus. Então ele estabelecia esta relação direta entre amar a Deus sobre todas as coisas, como amar a Deus? Amando o semelhante como a nós mesmos, e este amor ao semelhante, na prática significando fazer ao outro tudo aquilo que gostaria que o outro fizesse para mim e que evidentemente esteja ao meu alcance, e não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que o outro me fizesse. Esta é a síntese do ensinamento do Cristo a toda a gente de então e que vale indiscutivelmente até os nossos dias, não é? Sobre outras questões, ele falou, sim, não deixou de transmitir o ensinamento, não deixou de fazer com que a luz chegasse até aquelas criaturas ainda em sombras, né, ainda envolvidas nas suas sombras da ignorância, da inferioridade, mas tendo o cuidado de assegurar que essa luz não fosse tão brilhante, tão intensa, que pudesse ofuscá-los, que pudesse lhes deixar fascinados e sem que eles de fato pudessem compreender minimamente os ensinos. Então, vejamos, não há nenhuma e nem poderia haver nenhuma inconsistência, nenhuma incoerência no ensino que fala sobre colocar a luz o mais alto possível para que todos dela possam se beneficiar. Então, os ensinamentos não devem ficar ocultos, porém devem ser compartilhados com aqueles de boa vontade, com aqueles que estão dispostos a ouvir, a compreender e eventualmente a praticar. Aqueles que se demonstram refratários, resistentes, incrédulos, rebeldes, e há tantos entre nós, muitas vezes no nosso lar, ao nosso lado, né? Não nos cabe, não nos compete qualquer tentativa de forçar-lhes a compreender o que quer que seja. Nós devemos deixá-los em paz. Devemos deixar que o tempo faça o seu trabalho no amadurecimento, né? Fazer chegar até essas criaturas as situações propícias para que elas, então, de tanto ouvir à sua volta as mesmas afirmativas, as mesmas ideias, os mesmos valores, aí que então elas possam parar e refletir se não está no seu momento de prestar mais atenção a essas ideias. Então, todos chegarão a um momento em que necessariamente precisarão deixar de lado o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, a sua soberba e se colocar na posição de humildes aprendizes das verdades eternas que Jesus veio
nos trazer, mas antes de Jesus, tantos outros, né? Moisés, os profetas e tantos outros, mas Jesus e posteriormente a doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos. Então, chegou o momento de eu começar a me interessar por estas verdades, porque somente conhecendo a verdade eu me tornarei livre do quê? Das minhas limitações, das minhas atitudes equivocadas que me trazem o sofrimento, que me trazem dor, que provocam lágrimas. Então, a própria sequência da vida colocará cada criatura no momento oportuno diante da necessidade de se autoesclarecer, de buscar para si a fonte da verdade eterna, imutável, para que deste modo, entendendo os mecanismos da vida, das leis divinas que regem os destinos de todas as criaturas em todo o universo, a pessoa se predispõe então a promover mudanças em si mesmas, não mudanças no outro, mudanças dentro de si, percebendo as suas inclinações, comparando-as com estas leis, com essas verdades e decidindo, através do uso da razão, pela melhor atitude, pela conduta que seja mais adequada aos seus interesses, ao seu bem-estar, à sua felicidade. Então, todos nós rumaremos em direção à nossa elevação espiritual por entendermos que não há outro caminho senão através do amor, senão através das práticas ensinadas por Jesus, da prática do bem, do perdão, da benevolência, da indulgência, da humildade, da mansidão, não é? De não ofender o outro, de não falar falso testemunho, de honrar pai e mãe. Todas as condutas necessárias para este nosso adiantamento moral, que virá a nos trazer ou a nos levar o reino dos céus, que não é um local, mas um estado interior, um estado de espírito, por isso que o reino dos céus está dentro de nós. Então, é este caminho seguro que todas as pessoas um dia percorrerão, mas elas devem buscá-lo. Ninguém lhes pode impor nada, não é? Outro aspecto interessante também, para a gente já ir para o nosso encerramento, quando ele fala da questão de não colocar a luz sob um obstáculo, é que aquelas criaturas, depois de Jesus, depois dos apóstolos, que transformaram o cristianismo nas religiões cristãs tradicionais, nem sempre tiveram este entendimento, ou seja, compreenderam as lições, mas guardaram para si. Com que propósito? Com o propósito de dominar as outras criaturas, mantendo-as na ignorância e criando uma aura de misticismo, de dogmatismo, de cerimonialismo, que chamam muito a atenção das pessoas porque atendem à nossa necessidade de ver, de ouvir, de sentir, mas não se preocupavam exatamente com a transmissão clara, precisa dos ensinamentos. Então, as religiões tradicionais, principalmente as cristãs, se equivocaram nesse aspecto de não esclarecer adequadamente as criaturas, de modo que cada uma fizesse o seu trabalho íntimo de autotransformação.
mantendo as ovelhas do Cristo aprisionadas, ignorantes, sendo desse modo mais facilmente dominadas, dirigidas, manipuladas, exploradas, não é? Então, este tipo de conduta fere exatamente este procedimento ensinado pelo Cristo em Mateus e em Lucas, sobre a necessidade de que a luz fique visível a todos. Portanto, não há mistério, importante isso, não há mistério que um dia não será revelado. Se ainda não o foi, se os Espíritos ainda não nos passaram tais informações, é porque entendem que nós ainda não estamos preparados para ter acesso a essas informações, para lidar com estes ensinamentos. E é fácil entender por quê. Se nem com os ensinamentos que Jesus trouxe há mais de 2000 anos, nós ainda não estamos plenamente aptos a lidar com eles, o que dirá outras informações, não é? A própria revelação da doutrina espírita foi se dando a Allan Kardec gradativamente. Ele publicou a primeira obra, o Livro dos Espíritos, em 1857. E só foi publicar a última obra 10, 12 anos, 11 anos depois, em 1868. Não é? Então, os próprios espíritos foram cuidadosos, cautelosos ao ministrar estes ensinamentos, dando tempo para que cada ideia tivesse condições de ir sendo amadurecida, refletida, trabalhada, para depois trazer uma nova ideia sucedendo àquela anterior. Então, vejam o planejamento minucioso, cuidadoso de Jesus e daqueles que tomaram em suas mãos a tarefa de revelar a doutrina através da mediunidade e do trabalho do codificador, do Sr. Allan Kardec, para que fosse possível que esta revelação não criasse constrangimentos, não ofuscasse, não tornasse ninguém fanático, o que pode acontecer, evidentemente, mas não por falha daqueles que a revelaram, por nossa falha, por nossa culpa que pode acontecer de nós nos fascinarmos, de nós nos fanatizarmos, quando na verdade o que nos é proposto, o que nos é sugerido pelos espíritos e pelo próprio codificador, é que nós sempre façamos uso da razão, da inteligência, analisando, avaliando cada conceito, cada ideia, cada afirmativa, para que ela faça sentido, para que ela tenha uma lógica. Somente quando nós compreendermos esta lógica, este sentido, é que nós aderiremos àquela ideia, quando nós conseguiremos incorporar aquela ideia. Porque se uma ideia não nos faz sentido, ainda que ela seja verdadeira, nós teremos dificuldade em aceitá-la. Não é? Mas é importante nós termos a boa vontade de irmos em direção aos ensinos, de abrirmos-nos do ponto de vista da inteligência e dos sentimentos para absorvermos esses ensinamentos. Mas nós não podemos ser simplesmente uma esponja que absorve. É importante refletir, pensar, ruminar essas ideias em nossa mente, para que elas se fixem efetivamente. Não é? Então isso é um trabalho individual. As leituras são importantes, as palestras são importantes, os grupos de estudos são fundamentais, na medida em que propiciam o debate, a troca de ideias. Mas sem o esforço individual, não será possível, porque é um trabalho de cada um.
na sua solidão, no seu isolamento, estas reflexões. E são urgentes, são necessárias, são importantíssimas. Então que nós não percamos de vista essa tarefa, não é? Que cabe a cada um de nós, todos os dias. Lembremos-nos, conhecereis a verdade, e ela, a verdade, vos libertará. Então nós só poderemos progredir, avançar na nossa senda evolutiva, sendo livres, nos despojando das ideias antigas, preconceituosas, autolimitantes, entendendo o que nós somos, filhos de Deus, espíritos imortais, o que estamos fazendo aqui nessa vida, que é uma das múltiplas experiências como reencarnados que nós já tivemos e que certamente ainda teremos outras tantas no futuro. Esta é uma experiência e que no contexto da nossa existência eterna é um breve momento. Estes anos que passamos aqui representam muito pouco do ponto de vista do conjunto da nossa existência. Então que nós saibamos aproveitar ao máximo cada momento, cada instante, para fazermos o melhor, sermos a melhor pessoa que nós pudermos, em todas as circunstâncias, entendendo que ainda temos limitações, que ainda nem tudo nos é possível, mas aquilo que já nos é, que nós nos dediquemos com seriedade, com fé, com esperança, com alegria, com bom ânimo, porque tudo passará. Nada permanecerá como é para sempre. Estamos, assim como todo o universo criado por Deus, em constante processo de evolução. Então, que esta luz representada pelo Evangelho, pela doutrina dos Espíritos, brilhe intensamente para cada um de nós, todos os dias de nossa existência. É que eu lhes desejo, agradecendo profundamente a atenção, o carinho e desejando a cada um de vocês saúde, paz, felicidade. Fiquem bem.